Eu queria conversar com vocês a respeito de Davi. E Davi me ensina algumas coisas. Davi me ensina, primeiramente, que só quem nasce grande é monstro. Todo mundo nasce pequenino. Pastor, não posso falar um negócio? Posso falar? Eu sei uma história da Bíblia. Eu conheço uma história da Bíblia. Paz do Senhor para vocês, irmãos. Amém. As irmãs, crianças. Ai, que festa linda essa. Olha, eu sei uma história da Bíblia. Mas se vocês quiserem, eu vou contar essa história para vocês hoje. Vocês aceitam me ouvir? Amém. Tá bom. Olha. Eu vim de muito longe, sabe? Vim lá de Suzano, lá do centro. Eu vim e estava passando aqui, que eu vim do serviço, sabe? Vocês não reparam, não? Que eu saí rapidinho do meu serviço, estava indo para minha casa lá para Suzano, e aí eu vi aqui, olhei assim, falei, nossa, uma festa! Que coisa linda, que bonito, um povo bonito. E eu gostei, eu entrei ali, vi uma cadeirinha ali, sentei, falei, vou prestar atenção, né? Mas olha que coisa linda, esse monte de abelha na igreja, tudo doce. Olha as abelhinhas que faz os melzinhos, né? Melzinho gostoso, é doce, é bom demais, não é? Vocês estão gostando de ser abelha hoje? Estão gostando de ser abelha. Sabe, gente, eu tenho uns negocinhos aqui que eu trouxe e eu queria falar para vocês. Não é essa caixa. Por que essa caixa está aqui hoje? Não era isso que eu queria. Nossa, parece que eu só trouxe caixa hoje. Não, mas não era isso aqui. Esse livro, não vou usar esse livro. Ai, achei! Esse aqui é o Pablo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Pablo. Olha, pastor, o Pablo. Olha, o Pablo. O Pablo é um menino que mora lá no México. E ele tinha um trabalho lá no México. Ele trabalhava para ajudar os pais dele, sabe? A família dele muito pobre, muito carente. E ele estava trabalhando. Ele vendia chapéu lá no México. O Pablo era vendedor de chapéu. E todos os turistas que chegavam lá, o Pablo sempre... Você quer comprar um chapéu? Quer comprar um chapéu, moço? Estou vendendo chapéu. Você quer comprar um chapéu? E vendia chapéu para todas as pessoas. Todos os turistas que iam para lá, ele vendia chapéu. Todo dia era essa atividade do Pablo, vendendo chapéu. Mas sabe, o Pablo, ele tinha uns amigos. O Pedro... O Jarbas era amigo dele. Tinha também o Nico, amigo do Pablo. Mas eu vou dizer para você, nem tudo na vida é perfeito. Sabe que o Pablo tinha um defeitinho. Pablo gostava de contar mentira, era mentiroso. Aqui não tem criança mentirosa. Tem mentiroso aqui? Deixa eu ver. Deixa eu olhar para as caras. Porque olha, eu tenho uma coisa, hein, pastor? Se eu olhar, eu já sei que mente. Deixa eu ver aqui. Tem algum mentiroso? Deixa eu ver. Algum mentiroso. Encrenqueira, que esse gosta de fazer briga na escola. Briga com o irmão. Aqui ninguém briga com o irmão. Você não briga com seu irmão. Você nunca brigou. Você jura. Olha aí. Nunca brigou, né? Assim, você nunca brigou com a sua mãe, nunca amarrou você e seu irmão juntos, os dois assim, e deixou os dois assim, quase uma hora amarrados, para aprender a se amar? Não, né? Sei.
Deixa eu ver aqui. Olha, você tem um cara que gosta de fazer encrenca, hein? Umas briguinhas assim. E aí, o que você acha? Ei, ele. Ah, ei, qual espírito de acusação? Vai entrando assim. Deixa eu ver. Os adultos também. Tem uns adultos, hein, pastor? Ô, pastor, tem uns adultos também que gostam de uma mentira. Mas, gente, olha, vou falar. Pablo era mentiroso, encrenqueiro. E os amigos dele, ele arrumava umas encrencas com os amigos. Certa vez, o Paulo estava lá vendendo o seu chapéu e chegou um missionário da cidade. E o missionário estava pregando o evangelho, falando de Jesus. Quem já ouviu falar de Jesus? Ninguém ouviu falar. Pastor, o senhor já falou de Jesus nessa igreja? Quem já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Na sua igreja fala de Jesus? Sim. Quem já ouviu falar de Jesus? Tão fraquinho, né? Assim. E o missionário fala de Jesus para o Pablo. Mostrou que Jesus é amor. Que Jesus veio a essa terra para salvar todas as crianças, para salvar todos os adultos. E o Pablo ficou admirado de ouvir falar desse Jesus, mas eu nunca tinha ouvido falar desse Jesus. E esse Jesus é bom. E o missionário falou, e o missionário começou a distribuir Bíblias na igreja. O missionário carregava aquele monte de Bíblia e no México, aquele lugar quente. Aí o Paulo falou, missionário, olha, meu pai tem um burrinho lá em casa que ele não usa o burrinho. O senhor quer emprestar ou não? O senhor carregar as Bíblias? O missionário, olha, se o seu pai me emprestar, eu quero sim. Aí Pablo foi lá, pai, você pode emprestar? Posso sim. E com isso, o Pablo começou a andar com o missionário. Aonde o missionário ia, o Pablo junto com o missionário. E começou a aprender as verdades da Bíblia, as coisas da Bíblia que o missionário ensinava para o povo. O Pablo ficava lá só prestando atenção. Chegou um dia que o missionário precisava fazer uma viagem, ia ficar uma semana fora. E ele ficou preocupado, ele falou, eu estou ensinando o Pablo, estou falando da Bíblia para ele, eu estou falando de Jesus para ele, mas o Pablo vai ficar sozinho. E eu estou com medo de deixar o Pablo sozinho. Foi lá, chamou o Pablo, vem aqui. Olha, eu vou viajar, eu tenho que participar de um congresso. E eu vou te dar uma tarefa durante os dias que você ficar sozinho. Ah, tá bom, missionário. O senhor quer que eu distribua a Bíblia? Não. O missionário falou assim, eu trouxe algo para você. E, gente, o missionário entregou para ele um martelo e um saco de prego. Aqui o missionário quer comigo com um martelo e um saco de prego? O que eu vou fazer com isso? Olha, você sabe que você tem aquele probleminha. Qual é o probleminha do Paulo? Qual? Mentiroso. Ele gostava de contar uma mentirinha. Mas graças a Deus nessa igreja aqui, na igreja lá do Belém também não tem dessas coisas, né, irmã? Olha que beleza, hein? As criançadas bonitas que tem nessa igreja. Ninguém mente. E aí o missionário falou, olha aqui, Paulo. Toda vez que você contar uma mentira, que você fizer uma encrenca, você vai nessa cerca aqui e você vai pregar um prego. Toda vez que você fizer uma encrenca, prega um prego. Ah, é isso aí, missionário. Ah, isso é fácil. Não, pode deixar. Missionário viajou, aí certo dia tá lá o Pablo com os amigos. E aí, galera, tudo bem?
Tá tudo bem. Ô Pablo, mas por que você tá com esse saco aí, com esses pregos, esse martelo? Ah, não, é porque isso aqui é do missionário. E o missionário falou que enquanto ele estiver viajando, é para mim guardar isso. Ah, e ele deu para você. Não, é só para mim guardar para ele, porque ele precisava sair urgente, e aí não tinha como ele ir na casa dele guardar. E ele falou assim: olha, guarda isso para mim até quando eu voltar. Ah, tá, tudo bem. Ah, Pablo virou pro Nico: ô Nico, ó, sabe fulano? Sei, ó, ele falou mal de você lá na escola ontem. Você não foi na escola, mas ele falou mal de você. Aí o Nico saiu: eu vou lá quebrar a cara daquele cara. Isso, o Nico foi embora lá para brigar com o amigo, que o Pablo disse que ele falou mal. Aí os amigos: eu vou embora, minha mãe tá chamando, e foi todo mundo embora. Aí o Pablo, com o saquinho lá de prego e o martelinho na mão, e aí eu vou na minha casa também. Opa, o que eu fiz? Eu contei mentira. E agora? Vou ter que ir lá pregar um prego. Foi lá, pregou um prego. Mas eu falei que o missionário mandou eu guardar. Foi mentira. Pregou o prego. Mas eu falei que o menino falou mal do outro, e é mentira. Outro prego. E foi passando os dias, e o Pablo contando mentira, fazendo encrenca lá, pregava o prego. Quando chegou no quarto dia, ele olhou, aquela madeira estava cheia de prego. E o Pablo: e agora, quando o missionário chegar, que ele vê isso, que vergonha! Olha o que eu fiz! Que coisa feia que eu tenho feito! O missionário vai ficar muito triste comigo. Pablo correu para sua casa, dobrou o seu joelho e falou: Jesus do missionário, me ajuda, aleluia, me ensina, aleluia, a ser um menino bom, me ensina a não fazer mais encrenca, a não contar mais mentira. E aí, a partir daquele dia, o Pablo foi se controlando. Toda vez que ele ia contar uma mentira, aí ele lembrava do Jesus, do missionário: não, eu não posso contar uma mentira, eu não vou contar uma mentira. E aí ele começou a diminuir, já não tinha mais tantos pregos na madeira. E o Pablo, na cidade, andando, chegou o missionário. E aí, Pablo, como é que foi? Ah, missionário, tudo bem. E a missão que eu te dei? Cumpri. Olha, obedeci o Senhor, eu cumpri. Então vamos lá ver. Quando o missionário chegou lá: nossa, tudo isso, Pablo! Quanto prego! Você ficou feliz, missionário? Não. Olha isso, Pablo! Quantas mentiras você contou! Quantas pessoas você fez encrenca, Pablo? Pablo ficou com vergonha. Mas olha lá embaixo na madeira, missionário. Aí eu orei para o seu Jesus. E aí ele me ajudou, e ó, pode ver que lá embaixo diminuiu. Eu não menti mais. Eu não encrenquei mais, missionário. Eu estou me tornando um bom menino. É por causa do seu Jesus. O Pablo, aí o missionário falou: Pablo, eu tenho mais uma missão para você. Mais uma, missionário? O que é? Agora você vai pegar esse martelo, vai tirar todos os pregos da madeira, um por um você vai tirar. Você está vendo essa lixa? Tem uma lixa para ele. Você vai lixar essa madeira e vai deixar a madeira lisinha, bonitinha, do jeito que estava. E lá foi o Pablo. Tirou todos os pregos,
E começou a lixar, 1 hora, 2 horas lixando. E o missionário foi lá, e aí, Pablo, como é que tá? Ai, missionário, olha, tem uns furinhos que já sumiu. A madeira tá lisinha. Mas tem uns furinhos que vai acabar a madeira e o furo não consigo tirar. Aí o missionário, Pablo, agora eu vou te ensinar. Cada furinho desse na madeira é uma mentira que você contou, não é? Cada mentira dessa foi uma pessoa que você magoou, que você entristeceu o coração dessas pessoas. Cada furinho é um coração. Algumas mentiras que você contou foi bem pequenininha, coisinha leve, então a pessoa ficou só com uma tristezinha. Mas esses furos que estão tão grandes, as suas mentiras encrencas causaram tanta dor na vida da pessoa, tanta dor que ficou profunda marca no coração da pessoa. Viu, Pablo? Olha o mal que a mentira e as brigas faz na vida das pessoas. Pablo ficou todo envergonhado. Missionário, e agora o que eu vou fazer, missionário? Por que eu sou assim? E o missionário falou para Pablo: Pablo, o seu coração está assim. Seu coração está negro, está preto, porque isso significa o pecado. O seu coração está cheio de pecado. Você tem que se arrepender disso que você fez. Você tem que pedir perdão ao Senhor Jesus de todo o mal que você fez para as pessoas. Porque Jesus, Ele morreu na cruz. Jesus, Ele se sacrificou na cruz. Na cruz do Calvário. E o vermelho, ele significa o sangue de Jesus que foi derramado por sua vida, Pablo, para que você pudesse ser redimido dos seus pecados, das suas culpas. Pablo, você quer agora aceitar o meu Jesus? Pablo falou: eu quero, missionário. E sabe de uma coisa, Pablo, que eu vou te dizer? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Está vendo essa cor amarela aqui? O missionário falou para Pablo: amarelo, a cor da roupa de vocês. Esse amarelo representa a glória que o Senhor tem para nós lá no céu. Esse amarelo representa os tesouros que estão na glória, aguardando por nós, porque aqueles que aceitam a Jesus, que se arrependem do seu pecado, um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja e vai levar para a glória, e nós vamos pisar em rua.
ser também a história da sua vida. Você pode ser um padre também. Se arrepender dos seus pecados, das coisas feias que você faz, que não agrada a Deus. E você sabe, eu também já fui criança e eu sei que tem coisas que não agradam a Deus e nós fazemos. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele me mandou aqui hoje para falar para você: se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, porque eu, Jesus, estou aqui hoje para te libertar, para te salvar e para te ajudar. Aleluia. Quem quer hoje aceitar a este Jesus? Aleluia. O Jesus que o missionário apresentou para o Carlos. O Jesus que eu sirvo. Aleluia. Se você quer aceitar esse Jesus, apenas levanta a sua mãozinha em sinal que você quer aceitar esse Jesus no seu coração. Sabe o que eu vou falar para vocês, crianças? Aleluia. Meu nome é Thaís. Eu moro aqui do centro de Suzano. Eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Congrego aqui em Suzano. Quando eu tinha 2 anos de idade, quase 3 aninhos de idade, do tamanho dessa menininha, eu fiquei doente. Pastor, eu tive um derrame facial. A minha boca, minha mãe disse que a minha boca veio para aqui, pertinho da minha orelha. E eu fiquei com o rosto todo torto, todo deformado. E os meus pais, meu pai tinha vendido um terreno para pagar o tratamento médico e nada resolvia. Não resolvia o meu problema. Eu continuava com a boca torta. Mas um dia, meu pai lembrou que ele servia a um Jesus quando ele era bem jovenzinho. E ele falou para minha mãe: olha, os recursos humanos acabaram. O recurso financeiro que eu tinha acabou. Você sabe aonde que essa menina vai ser curada? Na igreja. E eu vou para a igreja. Se você quiser ir comigo, você vai. Senão eu vou sozinho. Porque hoje eu vou voltar para Jesus. Aleluia! Naquele dia meu pai foi para a igreja, assistiu o culto. Na hora do apelo, quando foi chamado, quem quer voltar para Jesus, ele levantou a mão e foi comigo no colo lá na frente. E ele falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore por esta menina, que ela está doente. E o pastor, ele orou por mim. O pastor orou por mim e me ungiu. E meu pai foi embora para casa. No dia seguinte, ele e minha mãe trabalhavam. Me pegaram no berço dormindo, me puseram no carro, me deixaram na casa da minha avó. Quando a minha avó me pegou no colo, que a minha avó olhou e falou: olha a boca da menina, tá direitinha a boca da menina. A boca dela não tá torta. Meu pai me olhou, e não é mesmo? Ué, voltou? Aí minha avó: mas o que aconteceu? Aí meu pai falou: foi Jesus que curou a minha filha. Para honra e glória, Jesus curou a minha filha. E esse Jesus é maravilhoso. E vale a pena servir a este Jesus. Vocês estão vendo esse menino lindo aqui? O Pedro? Pedro Miguel é o nome dele. Dia 1º de setembro ele fez 3 anos. Olha, vocês não se espantem, mas eu sou a avó do Pedro, viu? Pedro é meu neto. E o Pedro ficou enfermo, irmãos, em março. Pedro inchou, ficou inchado. E nós não sabíamos o que o Pedro tinha. Levou no médico. O médico disse que era virose. Em maio, Pedro inchou novamente. Levamos no médico. Disse que era uma infecção urinária. Demos os remédios. O Pedro desinchou. Em julho, o Pedro ficou inchado novamente. Levamos no médico. E o médico falou: olha, aqui nós não temos recursos, vamos mandar o Pedro para o hospital. E o Pedro, nós fomos lá para São Paulo,
Infelizmente aqui na nossa região a saúde não é muito boa, né? Saúde. Nós fomos para São Paulo. Eu fui no posto de saúde, próximo onde eu morava, em São Paulo. E aí encaminharam o Pedro para o Hospital do Hermelino Matarazzo. Quando chegou no Hospital do Hermelino Matarazzo, um médico estrangeiro estava lá. E quando o médico olhou para o Pedro, falou para mim assim: vó, sabe o que o Pedro tem? Problema nos rins. O Pedro fez agora em setembro 3 anos. Em julho. E aí fizemos os exames e foi constatado que o Pedro tinha uma enfermidade que se chama síndrome nefrótica. E aí foi cortado muitas coisas da alimentação do Pedro. O Pedro ficou internado 11 dias no hospital. Dentro dos 11 dias, 6 dias na UTI, ligado naqueles aparelhos, sondado, com sonda. Irmãos, um desespero tão grande. O inimigo se levantou dentro daquela UTI contra a minha vida. O inimigo me afrontou ali naquele lugar, porque a médica falou: olha, a doença que o seu neto tem se chama síndrome nefrótica. E eu falei para a médica: doutora, eu dou glória a Deus, porque agora eu sei o que o Pedro tem. Nós estávamos correndo por Pedro sem saber o que ele tinha, e hoje eu sei o que ele tem. E eu dou graças ao meu Deus que agora nós vamos buscar o tratamento, vamos cuidar do Pedro, e eu creio que Deus vai fazer a sua vontade. A médica saiu da sala, tinha uma mulher deitada com a cabeça coberta, que ela estava com a netinha dela, uma bebezinha prematura que nasceu de 7 meses. A mulher levantou e olhou para mim e falou assim: você dá graças a Deus que descobriu a doença do seu neto? Você tinha que dar graças a Deus se o seu neto fosse curado. Agora você diz que você prega a palavra, você fala, você é pregadora, você ora e as pessoas são curadas, e você dá graças a Deus porque descobriu. Eu falei: dou graças a Deus porque eu descobri. Porque o meu Deus, o Deus que cura, é o Deus que deu a ciência para os médicos e nos dá os tratamentos. O meu Deus, o Deus que cura, é que deu inteligência para os farmacêuticos descobrindo as ervas, os remédios que curam as enfermidades. Então, se meu Deus curar o Pedro, eu vou dar graças a Deus. Se meu Deus não curar o Pedro, eu vou continuar dando graças ao meu Deus. O inimigo achou que ia me afrontar, pastor. Aí a mulher deu um estalo assim: você ouviu minha neta chorar? Eu falei: não. Desde aquela hora que a enfermeira veio aqui, sua netinha está dormindo. Ah, tá bom, eu vou voltar a dormir. Olha, irmãos, a afronta dentro daquela UTI. E aí o Senhor falou para mim: olha lá na porta. Aí quando eu olhei na porta, passou aquele vulto. E o Senhor falou assim: hoje eu te trouxe aqui porque você vai expulsar o espírito da morte. Irmãos, eu fiquei das 11 horas da noite às 4 horas da manhã repreendendo o espírito de morte dentro daquela UTI. E ali se levantou uma enfermeira e eu falei: Jesus, eu estou aqui nesse hospital, até agora eu fui tratada bem, por que essa mulher está assim comigo, Senhor? Aí foi, irmãos, quando foi 4 horas da manhã, aí o Senhor falou para mim: agora você senta e descansa. Aí eu sentei na poltrona do acompanhante, e aí deitei de lado assim, aí veio aquele sono profundo. Quando veio aquele sono profundo, eu via a UTI, vi a recepção da UTI, onde fica as enfermeiras. Eu vi a enfermeira que me afrontou. E daí a pouco, na porta da UTI, entrou um cacique, pastor. Um cacique com aquele cocar bem grande, com aquele alforje, com as flechas, o arco aqui pendurado.
ele com um cajadinho, é como se fosse um cajadinho, um machadinho na mão. E ele foi lá naquela enfermeira e a enfermeira ficou arrumando o cocar dele, arrumando a roupa dele. Aí eu acordei e falei, já sei de onde essa mulher é. Ela serve o nosso inimigo. Eu falei, Senhor, mas está arrependido em nome de Jesus. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, não para a honra e glória da irmã Thaís, porque eu não sou ninguém. Aleluia, Jesus. Eu não sou ninguém, irmãos, mas o Senhor, Ele é maravilhoso. E muitas vezes o Senhor nos leva, pastor, a lugares que nós nunca imaginamos. Eu tenho a minha filha com 21 anos, tenho meu filho Gustavo com 19 anos. Meus filhos nunca ficaram internados, irmãos. Os meus irmãos, os meus sobrinhos, nós nunca ficamos internados. Eu e minha irmã ficamos internados para ter filho, mas fora isso, doença não. Quando veio essa enfermidade no Pedro, todo mundo da família ficou espantado. E o Senhor me levou naquele lugar, irmãos. O Senhor me levou naquele lugar para mostrar para mim que Ele é Deus. Naquele lugar, as maravilhas que o Senhor faz. Para que o Pedro, irmãos, a partir de hoje, quando ele aprender a falar, o Pedro vai subir, ele vai testemunhar que ele foi curado dos rins aos 3 anos de idade. Irmãos, quando trocou o plantão daquela UTI às 7 horas da manhã, a enfermeira vai de berço em berço na UTI. Olha, esse aqui aconteceu assim à noite, esse aqui aconteceu assim à noite. E a criança que eu orei expulsando o espírito da morte daquele bebezinho, a noite inteira ali, a enfermeira chegou e falou assim: achamos que ia perder essa criança nesta noite, porque entubava a criança e o tubo soltava, entubava a criança e o tubo soltava, e toda vez que eles iam entubava a criança, o tubo soltava, era o espírito da morte, para tirar a vida daquela criança. E aí o enfermeiro olhou para ela assim: mais um plantão seu com morte? Ela, eu já estou ficando suja aqui no hospital, porque tanto plantão com morte. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor expulsou aquelas trevas daquela daquela mulher vai ter morte. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele mandou o Pedro para lá, irmãos, para que o Pedro tivesse um testemunho da vida dele, de cura, para ele testificar na vida dele. Ele me mandou para aquele lugar, para mostrar para muitas enfermeiras ali desviadas do Evangelho. E eu começo a falar: volta para Jesus. Uma enfermeira um dia falou para mim: ai, irmã, tá? Eu era crente, eu ia na igreja, mas eu dei uma afastadinha. Aí eu sou muito delicada, porque eu já falei assim: ai, Jesus, você quer me usar? Me usa. Mas assim, eu quero ser aquela pregadora bem delicadinha. Aquela pregadora que fala assim: ai, amadinho, o Senhor é maravilhoso. Como é? Sabe, assim, eu queria ser bem delicadinha, assim. Mas não é dessa forma que Jesus me usa. E aí, ai, eu dei uma afastadinha dele. Eu falei: e Jesus afastou de você? Hã? A casa que você pediu, Jesus deu? A cura que você pediu para sua filha, Jesus deu? A faculdade que a sua filha está fazendo, Jesus deu? E você tem coragem de falar que deu uma afastadinha da igreja? Aí ela: oi, irmã, pega leve comigo. Aí eu falei: irmã, volta para Jesus. E ali, irmãs, eu pude ficar os 11 dias com Pedro ficou naquele hospital. Quem chegou perto, sentia cajado, levou cajado. E eu entreguei e falei: ó, Jesus, eu estou aqui mesmo agora, então vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E fiz a obra do Senhor ali naquele lugar. Saímos de lá, irmãos. O Pedro foi encaminhado
setembro, o Pedro retornou no médico com os exames e o médico olhou pra gente e falou, olhava assim pro exame. Não, mas isso é muito ruim. Não, isso é muito ruim. Mas isso é ruim. Aí eu e minha filha ficamos assim. Aí ele falou, não, é ruim pra mim, mas é bom pra vocês. Mas pra mim é ruim, mas pra vocês é bom. Aí eu falei, doutor, explica. Você chega aqui, me traz uma criança com exames que ficou internada com síndrome nefrótica. Agora você vem aqui, me apresenta os exames que eu pedi para saber como está essa crise da criança, que nível está, e você me traz um exame. E essa criança não tem mais nada. Vocês entenderam? Para honra e glória do Senhor. Foi conformado. E agora o que eu vou fazer? Doutor, não tem problema não. Eu tenho que seguir os protocolos internacionais. Segue os protocolos. Nós vamos dar o remédio, nós vamos, se precisar fazer exame, se tiver que retornar, nós vamos retornar aqui. Mas pode seguir o protocolo do senhor. O senhor tem que fazer isso, tem que fazer. Segue os protocolos. Mas se eu sair daqui com a minha vitória, eu vou sair. Irmãos, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Eu falei com a irmã Gelúcia, né, que ela me chamou. Olha, crente é fofoqueiro. Aí, eu sou contadora, eu faço contabilidade de igrejas. E os meus funcionários falaram para o pastor João, da igreja de Jerusalém de Deus, lá do Pequeno Coração. E ele, olha, eu preciso de alguém para pregar para as crianças. E eu fiz na igreja dessa moça que trabalha comigo, fiz um trabalho lá com as crianças. E onde eu congrego também, a irmã Furma ajuda a gente com a história, né? Mas já fazia 15 anos, pastor, que eu não trabalhava mais com criança. 15 anos. Aí eu falei, irmã, eu estou enferrujada, não, irmã, ajuda a gente. Aí eu fui lá e era o culto da ovelha perdida. Aí eu me vesti de pastor, pus uma barba, um turbante, e fui lá vestida de pastor. Aí quando eu entrei lá, as crianças ficam olhando. Aí o Pedro, fofoqueiro, aí eu passei, a minha vovó lá. Aí as crianças, a avó do Pedro, é a avó do Pedro. Aí eu contei a história. Teve um outro culto, onde eu congrego. Aí a irmã Thaís, você conta a história? Eu falei, por favor, irmã. Aí as crianças falaram assim, irmã, como que você vai vir fantasiada? Eu falei, meu Deus, arrumei, e agora? Aí achei esse vestido lá, um avental, né? Aí eu falei, eu vou vestido assim. E aí gostaram, aí a menina falou pro pastor João, chama a irmã Thaís, ela vai fantasiada. Eu falei, ai meu Deus. Aí o pastor, não, vamos lá. E eu fui lá na igreja do pastor João, e foi uma bênção, né? E aí falaram com a minha Gelúcia, e ela me mandou o convite, e aí eu falei, Jesus, eu tenho que voltar a trabalhar com as crianças, Senhor, como é que é isso? E aí, pastor, no mês passado, meu pastor, Thaís, eu preciso que você assuma a coordenação das crianças. Voltei a trabalhar com as crianças. É um trabalho que eu amo, é um trabalho que eu gosto. Irmãos, eu não sou velho, sou nome Pedro, mas não sou velho, hein? Mas olha, existem pastores que foram meus alunos da escola dominical. Existem mulheres pregadoras, esposas de pastores, missionários, que cantaram no grupo das crianças comigo. Então, pastor, investe no trabalho das crianças, porque esse é um trabalho que dá fruto. Eu creio. Uma certa vez no curso da PEC que eu fiz, um missionário sueco falou assim, que se você evangelizar um adulto, você ganha uma vida para Jesus, uma alma para Jesus. Mas se você evangelizar uma criança, você vai ganhar uma vida inteira para servir ao Senhor Jesus. Aleluia. E essa criança, quantos que ele não vai trazer? Irmãos, porque criança evangeliza. Os meus, quando eram pequenos, vamos para a igreja, vai ter culto da criança.
Pode? Aí quando chegava no domingo lá, a pastor tinha 4 cintos no portão. Aí eu enchi o carro. Irmãos, eu tinha um Corcel 2. Uma vez eu carreguei 17 crianças dentro do Corcel 2. Vai, ei. E levava as crianças para a igreja. E hoje tem crianças lá, irmãos. Tem família de macumbeiros, irmãos. Que através da criança aceitou Jesus. Foi evangelizado. Estão na igreja. O irmão dessa menina é ministro de louvor. Trabalha através das crianças. Então dê valor, irmãos, para esses pequeninos. Cuida desses pequeninos, porque é muito especial o trabalho com as crianças. E deixa eu parar de falar, que eu gosto tanto de falar. Aí quando eu começo a falar, eu não paro mais, irmãos. É bom demais falar de Jesus, pastor. Eu gosto demais. Que Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado. E o Senhor manda dizer assim, para uma pessoa aqui, que entrou aqui nesta noite, que você falou assim, essa é a última semana que eu vou na igreja, porque eu vou desviar da igreja, e eu não vou mais participar dos trabalhos da igreja, e eu vou me afastar um pouquinho, porque eu preciso ir um pouquinho lá fora, conhecer o que tem lá fora daquela porta. E o Senhor diz assim, que hoje Ele veio aqui para dizer para você ficar aqui neste lugar, porque se você pôr o pé para fora, não vai durar uma semana. Você vai perder a sua alma. Então, receba aquilo que o Senhor entregou. E você sabe que é para você. Deus abençoe os irmãos. Amém.